naquela ali. Do lado. Quem está entrando, faz favor, boa noite a todos, no Dia do Gaúcho. Quem está entrando, me dê um sinal se o som tá legal. É uma coisa que eu sempre gosto de perguntar no início da live, principalmente quando eu não conecto fone. Eu vi que o Zezinho e a Fábio entraram, e mais uma galera, mas de repente me acenem aí se tá, só me deem um joinha aí se tá legal o som. Som ok, Larissa, valeu, obrigado. Tô esperando o Fabiano entrar. Esse nosso... Ó, entrou a Camila agora também. Deixa eu ver se eu acho o Fabiano aqui. Gente boa. Transmitir ao vivo com... Vamos ver esse craque. Mais uma vez esse craque presente aí nas nossas lives. Enquanto o Fabiano não entra, eu vou ter que começar a nossa live como a gente sempre começa, que é com uma poesia. E quem me conhece sabe que eu sou muito... Ó, entrou o Fabiano. Ó. Deixa eu só chamar o Fabiano aqui para nós transmitir ao vivo. E aí eu já vou dizer, quem me conhece sabe que eu sou muito ligado. E daí, Fabiano? Tudo bom? Aí, tudo bom, Andinho? Só por rotina e tradição, ainda mais hoje sendo dia 20 de setembro, quem me conhece sabe que eu sou muito ligado às tradições. Ó, a Carol vai lá dar banho nas crianças. Quem me conhece sabe que eu sou muito ligado às tradições gaúchas, à história e ao folclore do Rio Grande. Então não tem como não começar a live, que a gente sempre começa as nossas lives ali quando eu estou presente com a poesia. Eu não tenho como não dizer: Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar, a querência, o céu azul, os verdes campos e o mar, e as mulheres que são belas, as noites calmas nos rincões, o céu bordado de estrelas, manto de heróis e tradições. Rio Grande do Sul dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberás sempre dentro de mim. É um orgulho que a gente tem de ser gaúcho e traz, e o maior orgulho para o NASCE receber de novo o Fabiano para a gente falar de coronavírus. Fabiano dispensa toda a apresentação, ele está toda noite no Jornal Nacional, quem nunca viu e quiser, está lá presente às 20h30. O Fabiano está no Jornal Nacional, o Fabiano está na CNN do Brasil, o Fabiano está na Record. Então, assim, e além disso, uma vez a cada 2 ou 3 meses, às 7h30 da noite, ele está no NASCE, no NASCE Saúde com a gente. Fabiano, muito obrigado pela presença de novo. Obrigado, Edinho. Obrigado pelo convite, obrigado ao NASCE, obrigado a Camila, né? Obrigado por a gente compartilhar um pouquinho aí com vocês também. Fabiano, vamos começar como a gente tem começado sempre as nossas lives aí de Covid, como das outras vezes. Se tu quer falar um pouquinho sobre o cenário atual, que principalmente para mim me incomoda um pouco essa suba de novo de casos que está tendo lá na Europa. Não sei se tu quer nos situar um pouquinho. Bom, o Brasil, né, assim, o Brasil e os Estados Unidos, acho que todo mundo tem acompanhado, né, foram os últimos países aí a enfrentar, então, uma onda de aumento dos casos a partir de final de abril, início de maio, né, principalmente no Brasil, começou pela região norte, e nós aqui no sul, né, no Rio Grande do Sul, especialmente no início de junho, foi quando os casos começaram realmente a aumentar. A gente teve uma pequena onda inicial, digamos assim, que nem todo mundo, nem todos os hospitais, principalmente em Porto Alegre, sofreram, né, que foi lá no início, em março, antes de fechar, e depois toda Porto Alegre, principalmente o Rio Grande do Sul, a partir do final de maio e principalmente início de junho. Então, houve aí uma literal explosão dos casos, né? Um aumento bastante grande, onde todos os hospitais bastante cheios, né? Um número de casos bastante grande. E até o momento isso se mantém. Na verdade, a gente mantém ainda um número de casos elevados, né? Já
nas últimas 2 semanas, mais ou menos, com uma aparente redução, não tão grande em número de internações, mas principalmente em procura nas emergências, em testagens nos laboratórios, né, uma redução que aparentemente está aparecendo. Né? Em termos de internações, isso não se vê ainda muito expressiva, porque os pacientes ficam bastante tempo internados, especialmente aqueles pacientes em leitos de UTI. Né? Então, a gente vê uma redução nos leitos de UTI em alguns hospitais, mas ainda, por serem pacientes que permanecem bastante tempo, né? Tem um longo tempo de permanência, aí, talvez uns 20 dias ou mais, às vezes, de permanência dentro das UTIs, né? Tendo alguns pacientes com mais de 50 dias. Então, isso não está se refletindo ainda tanto em números de leitos de UTI. Mas em pacientes de andar, a gente já consegue ver um pouco essa redução, né? E a gente espera, e mais ou menos era o que já se previa, né? Então, um número de casos bastante grande até setembro, e a gente saindo agora, né, ou praticamente saindo do inverno, também isso pudesse favorecer essa redução do número de casos, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Fabiano, vão mandando as perguntas, né, gente? A live é para a gente esclarecer dúvida. Eu estou conduzindo coisa, o Felipe, a gente vai falando de gravidez depois também, mas aqui a gente está para esclarecer o que o NAS sempre tenta fazer, né? Trazer informação para todo mundo. Me incomoda um pouco esse assuba da Europa, Fabiano. Tu sabe que eu estou sempre metido aí no negócio também falando sobre Covid. Eu acho que por todos os trabalhos que eu trouxe de Covid aqui para o Rio Grande do Sul, para a gente colocar o Moinhos na rede de Covid aí do Brasil. Mas se tu olhar no mundo inteiro, o Brasil agora entrou num certo descenso ali, aquela curva, né? Índia está passando todo mundo agora, e era impossível que não passasse com toda a população que tem. E às vezes com até a forma de controle ali, às vezes a sujeira maior que existe, as coisas, né? Sanitário, as condições sanitárias que existem, né? Mas se tu olhar o que está, o resto tudo baixando, e se tu começa a olhar, te perguntaram, muita dúvida de escola, eu tinha anotado aqui, Camila. Mas eu queria te perguntar assim, agora, se tu olhar o que está acendendo mesmo, Inglaterra de novo. Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, Itália. O que isso quer dizer? Será que é... O que tu acha? Eu tenho uma ideia, mas eu quero te ouvir. Não, acho que a principal questão, né, de que as pessoas também cansaram, né, muito desse distanciamento, né? Na prática, é o que a gente realmente sabe que funciona, né? Mas muias questões econômicas, sociais, né, fizeram com que esses países abrissem, né, o comércio, as suas atividades em geral. Né? Então, o que a gente vê de grande diferença, especialmente né, nos países europeus que está começando uma nova onda, é essa a abertura e o desrespeito às medidas de distanciamento. Né? O que a gente acaba vendo e sabendo desses países, né, especialmente Espanha, onde está aumentando, né, um país que abriu literalmente as portas para todo mundo, e agora já está repensando algumas estratégias, né? Então, eu acho que grande parte é isso, assim, né? Então, a gente sabia que isso poderia acontecer, né? Esse fechamento que houve, obviamente não em todos os países, isso né, não aconteceu, mas por questões culturais, né? Muito se discute sobre a Suécia, por exemplo, né? Mas são questões culturais que já acontece um certo distanciamento, né? E medidas de proteção que acabaram acontecendo naturalmente, como
home office, né, o trabalho em casa, as escolas nem todas abriram, né, o que se abriu foram escolas com crianças pequenas para os pais continuarem trabalhando, por serem também normalmente pais mais jovens e sem fatores de risco, né? Então, algumas coisas que deram certo é baseado na cultura desses países, né? Mas tu acha que o que fez subir foi isso, foi a abertura? Tu não acha que eventualmente... Eu estava falando com um colega que mora lá na Inglaterra e eu até liguei para ele para isso, porque eu estava preocupado. Digo, cara, como é que vocês estão? E até o filhinho dele estava com febre, eles estavam com medo que fosse Covid. E eu digo, cara, essa subida aí, será que é vírus que mutou e está contaminando de novo? Será que é imunidade que desapareceu e aí a população está se recontaminando? E ele disse, cara, eu sei, eu estou preocupado também. E ele é um grande epidemiologista, esse meu amigo. E ele disse, cara, estou preocupado também, mas eu não consegui entender ainda a curva. Ele estuda muito isso, tá? E ele disse, eu acho, porque eu estou vendo no hospital, os hospitais continuam com a mesma lotação. Não está aumentando. Tu está aumentando o número de casos, é o que eles estão mostrando, mas os hospitais estão iguais. Então, o que eu acho é que está tendo muito mais testagem. E por isso que teve essa curva tão ascendente aqui. E eu digo, cara, mas tu olha aí, os caras estão fazendo festa, boate, café, tu vai ali em Paris, as ruas estão lotadas. E ele pode ser isso também, mas eu não sei se não é simplesmente por causa de testagem. Daí eu te pergunto, né? Porque se a gente olha isso lá, tu acha que pode ser mutação de vírus? Tu acha que pode ser recontaminação de quem já teve? Não sei se recontaminação, acho que a gente não tem essa resposta ainda. Eu acho que são vários fatores, né, Dinho? Acho que a testagem também é importante, né? Eles estão testando, obviamente, muito mais do que se testava antes, né? Alguns países na Europa, até por não terem condições de testar, e eles tiveram o surto muito antes de nós, né? Então eles acabavam testando também só quando os pacientes internavam, né? Isso lá no início, a Itália foi assim, né? Mas também tem uma coisa, né? Que assim como nós, eles também aprenderam a lidar um pouco melhor com os casos, né? A tratar melhor os pacientes. Então, os pacientes que não chegam tão graves no hospital normalmente ficam menos tempo. Então, isso também é uma questão importante a ser analisada, porque assim, a gente não tem visto, e é isso que tu falou, um número reduzido de pacientes internados. Então, o que está acontecendo? Na verdade, esse turnover de pacientes internados, ele segue bastante grande, né? Então, tu tem uma média de internação que antes era 8, 10 dias, para hoje 3, 4 dias em pacientes de andar, né? Não estou falando em pacientes de UTI, que normalmente ficam mais tempo, mas pacientes que chegam mais precocemente no hospital, que a gente consegue tratar melhor esses pacientes hoje, eles ficam menos tempo internados, a gente consegue dar alta mais precoce, porém está chegando também mais pacientes, né? Então, esse número de pacientes, ele acaba se mantendo. É isso que é interessante, é exatamente isso que ele te colocou. É difícil de entender o que está acontecendo, né? Sem dúvida, a contaminação viral, ela segue alta, né? A circulação viral, ela segue alta. E provavelmente tem relação ainda com pessoas que não se infectaram ou que não tinham se infectado até então. Talvez possa ter relação com essa queda dos anticorpos, que a gente hoje vê, né, e sabe que a média em torno aí de 3 a 6 meses da persistência, né, dos anticorpos. Agora, se as pessoas vão fazer novas infecções, a gente não sabe, mas talvez carrear o vírus e contaminá-las possam seguir fazendo, né? Então, eu acho que não é uma variável só, não é só a abertura, né? Tive um paciente agora, essa semana passada. Ele era radiologista, ele teve contato
fazia muito exame em paciente com Covid. Ele teve Covid, por sorte, por ele estar sempre exposto, a esposa dele estava grávida, e aí por ele estar sempre exposto, ele resolveu por conta própria sair de casa, porque era o único jeito dele se isolar da esposa para não contaminar ela. E aí ele se contaminou com essa exposição que ele tinha no hospital, fez um teste de IgG, o IgG dele deu altíssimo na ocasião, e agora, para o parto da esposa, eu fiz Covid nos dois, eu fiz teste nos dois, para ela e para cesárea. E ele resolveu fazer um IgG, o IgG dele estava zerado já. E deu exatamente, deu 3 ou 4 meses do contato inicial que ele tinha. E aí eu já olhei para ele e digo, bah, e agora? Tu pode pegar de novo? Então é aquele negócio, não sei, a gente tem memória imunológica, e aí se tu te contaminar, tu vai ter essa produção de IgG para te proteger, tu vai ter uma doença leve, tu vai contaminar ou não contaminar, ou tu não vai pegar. A gente não sabe, né? Essa resposta a gente não sabe. Na verdade, essas variáveis, elas passam desde a produção de anticorpos, né? Também outras respostas imunológicas que a gente tem, talvez de memória, onde se entrar em contato com o vírus, né, a gente vai reproduzir novamente essa resposta. Mas essa pergunta, nesse momento, a gente não tem. Né? Não tem não, a gente acredita, a gente acredita que, obviamente, essa resposta ela vai acontecer por um certo tempo. Né? E aí também o que eu ia falar, fugiu o raciocínio aqui, é que passa pelos próprios testes, né? São testes muito ruins, então, assim... Pode ser que ele tivesse com IgG positivo, esse meu paciente deu um falso negativo. Exatamente, né? A gente fez um projeto de pesquisa junto com o Alessandro Pascoalotto, lá da Santa Casa, onde a gente testou todos os funcionários, todos os colaboradores de 5 emergências de Porto Alegre. Né? Foram 1.600 participantes da PUC, Santa Casa, Mãe de Deus, Clínicas e Conceição. Tá? E a gente viu uma perda de IgG em 3 semanas muito grande. Né? Então, o mesmo teste. Então, a gente já viu que, claro que era um teste rápido, né, que já tem uma sensibilidade e especificidade menor do que os testes sorológicos, né, pelo menos esses que são feitos em laboratório, mas a gente viu essa queda, né, bastante grande, né, em 5%, 5,5% que era inicialmente, caiu para 1,6%, se eu não me engano, alguma coisa assim. Né? A gente ainda tem que ver melhor esses resultados, mas mostrando que o teste, em primeiro lugar, o teste é bastante ruim. Né? Em segundo lugar, que provavelmente esses anticorpos eles caiam realmente bastante rápido. Agora, o que isso significa na prática, né? Se as pessoas continuarem se expondo, elas vão continuar tendo novos episódios de doença, a gente não sabe. Agora, também, uma coisa é ter doença e outra coisa é poder carregar o vírus, né? Assim como tu deu esse exemplo, a gente estou com um paciente internado agora, que a esposa dele é nossa colega lá no hospital, e ela teve em julho Covid. Ela teve doença. E agora o marido, que não está saindo de casa, ele trabalha de casa, né? Ele teve a doença. E ela está assintomática. Só que ela está indo para o hospital. Provavelmente, né, ela pode ter sido a fonte, de novo, de pelo menos carregar o vírus e ele apresentar doença, e apresentou uma doença grave, né? Lesão pulmonar, está internado. Né? Então, essa capacidade, mesmo que de nos proteger, será que essa capacidade de proteção, ela também protege de transmitir o vírus?
Isso também é uma questão bastante importante, pelo menos para quem está sempre bastante Que coisa, né? exposto e está na linha de frente, né? Aquele negócio, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. A gente acha que sai do zero e está voando, cara, a gente continua com pouca Na coisa. verdade, a gente vai conseguir entender mesmo a pandemia daqui 2, 3 anos, né? Essa é a realidade, né? A gente vai Uhum. conseguir realmente entender qual esse O comportamento que do vírus, aconteceu? como ele vai se comportar, o que vai modificar esse comportamento em 2, 3 anos, que foi mais ou menos como o que aconteceu com H1N1, né, em 2009, onde a gente Ah, começou a ver realmente como foi a pandemia 3 anos depois, praticamente, né? Claro que com outras características. A gente tinha tratamento, a gente conhecia um pouco mais dos vírus influenza do que a gente conhece do coronavírus, né? o Fabiano está entrando um monte de pergunta e vamos começar a falar, vamos tentar começar a responder então um pouquinho que o pessoal perguntou. Vamos lá de escola. Primeira coisa que chegou foi de escola e depois já perguntaram outra coisa de escola também. Vamos nessa. Ah, qual que é a tua opinião pessoal própria da abertura? Tu acha que a abertura vai trazer mais risco de contágio, vai espalhar mais o vírus? Se eventualmente talvez essa própria abertura que teve lá na Europa pode ter sido isso o fator causador dessa aceleração da curva ali, dos contatos. E perguntaram também, se tu puder responder, se com essa volta às aulas, se talvez o contato com os avós seriam os grupos mais de risco ali, se vai ter que se cuidar mais ainda. Não, com certeza, né? Se acontecer essa reabertura, esse contato com os idosos, ele vai ter que ser reduzido ao máximo, né? É, a gente tem visto, né, não só na Europa, né, e talvez seja também mais um fator aí, também nos Estados Unidos, né, onde vários locais abriram e também já acabaram depois suspendendo as aulas temporariamente, né, porque enquanto a gente tem uma circulação viral grande na comunidade, é possível, né, que sim, que as escolas sejam um fator de desencadeamento maior desse vírus. Claro que todo mundo se preocupa ou não se preocupa com a capacidade das crianças fazerem doença grave. E Uhum. felizmente, né, as crianças, elas a maioria não vai desenvolver a doença grave, apesar da gente começar a ver agora, né, em alguns locais, um maior número de síndrome inflamatória sistêmica, né, que é uma doença potencialmente grave e que está levando, então, uma maior preocupação, principalmente dos pediatras, com a reabertura das escolas. A gente sabe que ainda isso seria um número muito pequeno, né? Mas a decisão também de expor as crianças a isso acaba sendo ou passando, obviamente, pelos pais, né? Arriscar, manda os filhos para a escola no momento que tem uma circulação viral ainda bastante elevada na comunidade, né? Eu acho ainda bastante complicado. Claro que se fala nas medidas de precaução, né? Tem todas as questões sociais que o fechamento das escolas tem apresentado, tem implicado, né? As escolas, principalmente municipais e de crianças de baixa renda, que os pais têm que trabalhar e essas crianças não têm onde ficar, acabam ficando com vizinhos aglomerados, enfim, e acabam se expondo também, né? Mas, num contexto geral, expor professores, né? Expor as próprias crianças, uma reabertura. E lembrando que a gente, nesse inverno, a gente teve aí uma capacidade de lotação das emergências pediátricas em torno de 20%, né? Isso mostrando que o fechamento das escolas teve, sim, um impacto bastante importante na circulação, talvez não do coronavírus nesse momento, mas
de todos os outros vírus, né? Então, como isso vai ficar até com a capacidade, claro que agora saindo do inverno, esses outros vírus, eles acabam se tornando menos importantes, né? Então, a reabertura, ela poderia ser gradual, com as medidas de precaução, né? E principalmente quando um número menor de vírus estiver circulando na comunidade, o que não parece ser ainda factível nesse momento, né? A questão do contágio, Fabiano, porque o que falam muito também, se tu pegar a população do mundo, 20 a 25% da população do planeta, ele é de crianças. E se tu pegar o contingente só de doentes, especificamente, claro, daí a gente pode estar olhando assim, não, mas é que a criança não adoece, ela tem vírus, mas não adoece. Mas se tu pegar o número de doentes, se 25% do mundo, do planeta, ele é criança e dos doentes, só 4% talvez sejam bem crianças, se aventa muito a hipótese de que a criança não pega tanto a doença e que a contagiosidade dela é muito baixa. Não sei se isso é uma verdade, tu acredita nisso? Isso, na verdade, é isso que se acredita, né? Agora, dos estudos que tem até o momento, né? A maioria das crianças sendo assintomáticas, a gente não sabe a capacidade de transmissão no primeiro momento, né? E por quanto tempo essas crianças elas podem ficar transmitindo. Ainda isso é uma questão a ser elucidada, né? A maioria dos adultos vai transmitir por aqueles 10 dias, no máximo, quando estiverem sintomáticos, né? Mas em outros vírus, assim como o exemplo do influenza, né? As crianças podem transmitir por bastante tempo, né? Normalmente por mais tempo do que os adultos, né? Em princípio, isso não parece acontecer com o coronavírus, parece ser uma transmissão bem mais limitada, né? Mas a questão de exposição também, e lembrando da exposição nas escolas com os outros adultos e as dificuldades que é de manter distanciamento entre as crianças e todos os mecanismos de proteção, é muito difícil, né? A Fabiano responde essa que entrou ali agora, depois eu vou entrar só na gestação, que choveu pergunta de gravidez, bebê, amamentação. Só ali, ó, a socialização familiar após teste PCR negativo, se é segura? Nunca é segura, né? Na verdade, o PCR, ele tem as suas limitações também, né? Especialmente em pessoas assintomáticas, né? Então, a gente vê que a chance de positividade do PCR, ele começa a aumentar depois de um período de pelo menos aí 7 dias do contato com alguém doente, ou então a partir do segundo ou terceiro dia já da pessoa doente, né? Então, o PCR negativo, se é uma pessoa que está se expondo a algum risco, ele não afasta totalmente essa possibilidade de transmissão, não. Eu acho que tem que pensar o seguinte, né? Viver sem a nossa sociabilização, principalmente para a gente que é latino, é muito difícil, né? Já não tocar, já não beijar, isso para o europeu é mais fácil que a gente. Mas falando nessa questão de segurança, eu acho assim, ó, se o PCR negativo, ele não te isenta que tu tem, mas eu acho que tu tem que contabilizar. Teu PCR é negativo, tu recém testou, tu tá sem sintoma. Então, na teoria, essa tua transmissibilidade pode ser ainda menor, mesmo que tu tenha. Então, se tu quer sociabilizar com a tua família, única e exclusivamente, ou com um grupo pequeno, então vamos para um lugar aberto, de repente, se a gente puder, ou eventualmente até dentro de casa, mas respeitando um certo distanciamento de 2 metros para conversar com aquela pessoa que é mais velha, de dentro da casa, não compartilhando o copo. Eu acho que essas medidas tornam aí a exposição um pouco mais segura, tu não acha, Fabiano? Exatamente, é que na verdade a gente quer sempre, né, de ter uma garantia de que a gente não vai transmitir o vírus, né? Claro, E na verdade essa garantia ninguém vai conseguir dar, né? Nenhum exame, né? Então
Se a gente conseguir manter esse distanciamento mesmo com as pessoas, né, que a gente gosta, que a gente convive, isso pode ser feito, né? Isso, o vô e a avó vêm aqui, vô e a avó vêm aqui, mas eu não deixo eles ficarem beijando em contato mais direto com o Martinho, com a Bibi, ou com as crianças. Então, tem um distanciamento. Eu não abraço meu sogro, não abraço minha sogra, meu pai, minha mãe. A gente se cumprimenta à distância. Então, mas quando eles vêm, eu me testo. E eu estou sem sintomas. Então, eu acho que esse tipo de jogada, talvez esse novo, essa nova realidade, esse novo real, que é a última coisa que eu vou te perguntar depois, talvez isso a gente vai ter que viver por um tempinho. Eu vou entrar que na verdade a questão toda, né, de que nem todo mundo tem essa capacidade de testagem também, claro, né? claro. E também a gente não pode entrar na paranoia, né, de sair se testando toda hora, achando que isso vai dar uma garantia, né? Então é lembrar que essas medidas elas são mais importantes, né? E obviamente para a gente que está mais exposto ao vírus em ambiente hospitalar, talvez em algumas situações especiais o teste ele sim, ele vai ajudar, né? Lembrando que o PCR, teve uma pergunta ali, o PCR é o teste que se coleta de secreção, normalmente secreção respiratória. É um teste chato de se fazer, né? É um teste que dá bastante desconforto, então até nessa questão da coleta, né? Se for uma coleta ruim, a chance do teste vir negativo é bastante grande, né? E é um teste que, apesar de terem alguns laboratórios que fazem o teste rápido, é um teste que, na maioria dos laboratórios, leva em torno de 48 horas, né? Aham. Não, só respondendo ali, ela perguntou se o PCR é o rápido. Não, o PCR não é o rápido, é esse do cotonete, que se coloca lá no nariz e na garganta. O teste rápido ele é sorológico, é no sangue. E aí sim, ele sai em 4 horas. Agora o PCR leva esse tempo que o Fabiano está dizendo. Vou entrar um pouquinho no negócio da gravidez, gente, que o pessoal perguntou bastante. Então eu vou tentar numa fala só e aí tu vai me ajudando aí, Fabiano, e interrompendo. Teve uma publicação uns 2 meses atrás, uma publicação do CDC. O CDC, para quem não sabe, é o Center for Disease Control dos Estados Unidos. Tá? Então, ali eles pegaram 9.000 grávidas que tinham estado com Covid durante a gestação. Tá? Agora saiu uma outra meta-análise. Meta-análise é quando junto. Esse do CDC, simplesmente, as pacientes entravam em contato com o CDC e diziam que eles têm 9.000 grávidas americanas nesse contexto deles. E saiu publicado agora no início de setembro, ainda nem está publicado, mas a gente tem acesso aos trabalhos que vão ser, do início de setembro, uma meta-análise com 11.000 grávidas. Então, a gente começa a ter um pouquinho mais de informação. Então, nessa do CDC, eles mostraram que essas grávidas comparadas com mulheres que não estavam grávidas, comparadas pela mesma faixa etária, né? Então, que essas grávidas, elas internavam 5 a 6 vezes mais no hospital, simplesmente pelo fato de estar grávida. Então, estar grávida vai te trazer um risco maior de te internar, muito provavelmente por todas essas alterações imunológicas que a gravidez confere, por essas alterações respiratórias. Eu sempre, quando dava aula para os acadêmicos, eu dizia que o pulmão da grávida está sempre no limite, o sistema cardiovascular está sempre no limite, porque ele tem que estar bombeando sangue para o nenê também. Então, talvez por esses sistemas respiratórios, cardiovasculares e principalmente imunológico da gestante, ele ser um pouquinho mais fragilizado, tu tem uma chance maior de internar. Então, nessa análise do CDC, tu teve 5 a 6 vezes mais chance de internar. Quando tu internava, tu tinha 1,5 a 2 vezes mais chance de ir para a UTI do que uma população não grávida. Quando tu ia para a UTI, tu tinha 2 vezes mais chance de ir para a ventilação mecânica, ser entubado. Agora, a mortalidade comparada nos dois grupos, ela foi exatamente a mesma. Então, a conclusão desse trabalho americano, que foi publicado 2 meses atrás, era exatamente essa, de que tu tem mais chance de internação, que tu tem mais chance de ir para UTI, que tu tem mais chance de ser entubada e que tu não vai morrer. Tá? Isso era esse trabalho americano. Nessa meta-análise nova, que foi publicada agora, no início de setembro, que foi 77 trabalhos que eles juntaram do mundo inteiro, e com 11.000 grávidas, mostrou mais ou menos a mesma coisa, tá? Em termos de mortalidade e em termos de gravidade, nesse sentido de internação hospitalar ou ir para UTI. O que aumentou na gravidez? Aumentou prematuridade, então chegou a uma taxa de 30% de partos prematuros. Aqueles partos que simplesmente, eu estou com coronavírus,
Será que eu desencadeio mais chance de ter contrações e nascer por causa disso? Isso aí foi 1,5 a 2 vezes mais. Acaba tendo mais prematuridade do que numa população que está grávida sem corona, porque o médico simplesmente, ao pegar a grávida com corona, acaba interrompendo a gravidez mais cedo, porque não sabe se vai ter risco de transmitir para o bebê, porque não sabe se a doença vai se tornar mais grave para a mãe. Então, quando tu chega em 37 semanas, e o ideal, sempre lembrando, é a gente chegar em 39, mas muitas vezes quando tu chega em 37, que o neném já é um neném a termo, as gestações acabam tendo uma tendência maior de interrupção. E muitas vezes, naqueles casos que a mãe está doente, que começa a ter um pouquinho mais de gravidade, já está com mais de 34 semanas, onde a gente sabe que a chance do nenenzinho ter alguma sequela da prematuridade é bem menor que ter passado dos 34, então os colegas médicos acabam interrompendo mais as gestações. Então isso foi o motivo principal porque aumentou a prematuridade. Mas as grávidas com Covid desencadearam um pouquinho mais trabalhos de parto prematuro. As grávidas com Covid, daí não se sabe se por uma resposta inflamatória, se simplesmente pelo estado febril delas, romperam mais bolsas espontaneamente comparado com grávidas que não tinham Covid, talvez até por isso possa ter aumentado a prematuridade. Mas os dados de primeiro trimestre, que é quando a gente vê se a doença vai trazer aborto ou eventualmente vai trazer malformações, esses dados ainda são um pouquinho mais limitados que a gente tem na literatura. Mas a conclusão é que parece que o Covid, se tu pega o primeiro trimestre, o segundo trimestre, não aumenta esse teu risco de abortamento e não aumenta esse teu risco de malformações. Tá? Isso são os trabalhos mundiais que a gente tem. A gente tem trabalhos nacionais. E é isso o que eu acho que nos próximos meses, talvez já agora um pouquinho setembro, outubro, mas certamente até o final do ano a gente vai ter, porque o que a doença começou a nos trazer? A doença, entre março e junho, ela estava nos Estados Unidos, na China, na Inglaterra, na Alemanha, ela estava em país desenvolvido. Aí agora a doença de junho em diante, ela começou a crescer no Brasil, na África do Sul, na Índia, na Rússia. Então ela cresceu em países em desenvolvimento. E que são esses dados que a gente vai ter e descobrir agora dessa doença, desse comportamento em países em desenvolvimento, que vai mais se aproximar da nossa realidade aqui no Brasil. Então, teve um dado publicado no início de julho, no Brasil, na qual isso me incomodou, isso me incomoda bastante. Mas, ao mesmo tempo que eu digo que me incomoda, eu tento trazer uma mensagem mais de sossego, principalmente para a nossa população aqui no Rio Grande do Sul. O que foi publicado no Brasil? Que de 1.000 grávidas que eles tinham catalogado até o momento, ocorreram 120 mortes, tá? Entre as nossas grávidas. Se tu pegar a população americana, comparado naquele momento, e eu entrei, não faz 2 semanas, eu entrei no site do CDC para ver, o CDC ele já tinha 14.000 grávidas. Lembra que eu trouxe o dado que eles tinham 9.000, agora eles tinham 14.000 grávidas já catalogadas no sistema deles, com 44 mortes. Em 14.000, tinha morrido 44 americanos. No Brasil, em 978 grávidas, não era 1.000, tinha morrido 120 já. Tá? Eu não quero me ater muito em detalhe, mas esse trabalho publicado ele tem muito viés de seleção. Me parece que não foram incluídas todas as grávidas com Covid, e por isso a mortalidade deu muito alta. Só grávidas graves, né? De risco. Só foram incluídas grávidas de risco, com doença respiratória mais grave. Então, obviamente, nesse grupo, a mortalidade vai ser maior. Uhum. Eu não quero entrar no lado, não quero me ater muito no lado político do negócio, porque enquanto esse grupo, eu conheço bem o grupo que publicou, enquanto o grupo publicava dizendo já que tinham 60 mortes, o governo dizia que tinha 30. Então, infelizmente, a gente vive num cabo de guerra na qual talvez o governo queira esconder os dados negativos e talvez os grupos contra o governo queiram mostrar dados. E daqui a pouco teve nessa população grávida que morreu de asma e foi colocado lá Covid. E daqui a pouco ela não morreu pela doença respiratória do Covid. Então, os dados, infelizmente, na nossa realidade, onde a gente vive um conflito político muito grande hoje em dia, eles são difíceis de se interpretar e se ter uma certeza absoluta do que está sendo publicado. Tá? Mas é um dado que realmente hoje já passou de 200 mortes, o que no início de julho era 120 na gestação, já passou de 200. Então, aqui no Brasil, realmente, se tu pegar todas as mortes do mundo,
mais de 70% das mortes em grávidos ocorreram no Brasil. Então, é um dado vergonhoso até de se dizer. O que eu sempre trago é que o Brasil realmente ele é muito grande. E, infelizmente, a gente vive uma diferença, uma disparidade social e uma disparidade de oferecimento de saúde à população que ela é muito grande. Então, se tu pegar nesse trabalho específico das grávidas que morreram ali, aquelas 120, tu tinha 30% de morte na região norte, tu tinha 30% de morte na região nordeste, tu tinha um número aumentado de morte no sudeste, mas aí era porque era onde tinha os principais casos, e no sul tu tinha 0 mortes. Das 120, 0 mortes eram aqui. Daí eu não sei se, porque a gente teve essa proteção geográfica da doença ter chegado mais tarde aqui na gente, e aí a gente já estava mais alerta e estava cuidando mais da nossa grávida, não expondo a nossa grávida, ou porque eventualmente a gente tem um estado de nutrição melhor, ou um pré-natal melhor, daí a gente não consegue. Isso aí são coisas da nossa cabeça, que a gente vai tirando conclusões por si próprio. O trabalho mostrou isso. Então, ao mesmo tempo que eu digo, na nossa população, realmente, parece que as grávidas foram mais acometidas. Se a gente olhar regionalmente aos nossos olhos aqui do Sul, a gente não teve nenhuma morte. Então, parece que aqui está se comportando como esses trabalhos que eu citei, pelo menos anteriormente, ali, americanos. Quer falar Mas não, de um modo geral, né, também com o resto da população, nós estamos se comportando muito bem em relação à mortalidade, né? Claro que tem essas dificuldades até muitas vezes de classificação, como tu bem colocou, né? Então, a maioria dos pacientes que acabam morrendo são pacientes com outras patologias, né, de base, patologias graves. A gente tem classificado os pacientes com scores de gravidade, com scores de doenças crônicas, né? E normalmente os pacientes que vêm a falecer são pacientes já bastante doentes de base, né? E isso diferente em números do resto das regiões do Brasil, né? Principalmente da região norte e a região nordeste, né? E da mesma forma que tu falou agora, eu me lembrei, tanto nessa meta-análise aí dos 77 trabalhos que foi publicado agora com 11 mil grávidas, quanto no trabalho do CDC com 9 mil, as grávidas, até mesmo nesse nosso trabalho brasileiro, tá? Que teve as 120 mortes, as grávidas que internavam, que iam para a UTI, as que tinham mais doença, e no Brasil mesmo as que morreram mais, eram aquelas que tinham hipertensão prévia, diabetes prévio, alguma doença cardíaca, eventualmente prévio, que é incomum em grávida, por ser, uma população, por ser mulher e jovem. Então, vinham com comorbidades por trás e o IMC aumentado, né, índice de massa corporal aumentado, e, às vezes, ter mais de 35 anos para engravidar. Foi uma coisa que foi vista, uma idade de gestação um pouquinho mais tardia. Passa para o nenê ou não? Foi perguntado, todos esses trabalhos eles estão mostrando aí uma taxa de mais ou menos 3 a 4% de transmissão vertical. Tá? Eu vi, entrando nesse assunto, eu vi que na China eles proibiram o contato da mãe com o bebê. Isso desde o início, Fabiano. Isso desde o início. É uma coisa peculiar da China, não é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Os Estados Unidos, eles como compartilham muito as decisões com a família, em virtude de processos judiciais, a medicina é um pouquinho diferente. Então, ali, a grávida assina um termo dizendo se quer ficar afastada do nenê ou se quer manter o contato. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que não precisa evitar o contato. Quando nasceu um nenê com Covid, não se sabe ao certo o que é melhor fazer, se é clampear o cordão já de imediato, se é deixar aquele minutinho que a gente deixa para diminuir a anemia no nenê, se é deixar aquele minutinho igual, não se sabe se muda ou não essa transmissão para o nenê, não se sabe se o melhor é pegar o nenê e dar o banho logo e tirar o vernix, não se sabe se é deixar o vernix e talvez o vernix fornecer uma proteção imunológica. Então isso aí, em diferentes locais do mundo, os protocolos eles são diferentes. Eu posso reproduzir o que a gente faz aqui no Moinhos, em grávidas que são Covid positivo, não se recomenda um clampeamento imediato, o cordão ele pode ficar ligado por 30 segundos a 1 minuto, como a gente sempre faz, mas a mãe daí, nesse momento, que muitas mães optam hoje em dia pelo banho tardio,
O nenê não. O nenê ele toma o banho direto depois do parto para tirar o sangue, para tirar o vértice, para tirar tudo que possa ter vindo de secreção da mãe, é posta a roupinha no nenê e entregue para a mãe. Essa mãe ela vai ficar o tempo que tiver em contato direto com o nenê, vai ficar sob a proteção de máscara, enquanto ela amamentar, ela vai ficar com a proteção de máscara, o nenenzinho é colocado no bercinho a mais ou menos 2 metros da cama da mãe, e são essas as medidas que têm se tido. O que se tem visto é um índice de transmissão vertical, e aí transmissão vertical é difícil de comprovar também, Sim. porque quando nasce a criança e o teste da criança deu positivo, pode ser que ela adquiriu a doença no hospital, pode ser que ela adquiriu a doença por um outro contato que chegou a ela, pode ser simplesmente que ela tivesse sorologia positiva quando testou no sangue dela dos anticorpos que foram passados pela mãe. Então, esse índice de 3 a 4%, que é o que tem se sugerido de transmissão vertical, ou seja, a grávida está com Covid, o nenê já nasce com Covid, eles são dados questionáveis, são dados discutíveis, e até o momento a gente tem 2 únicos casos na literatura que parece realmente ter sido comprovada a transmissão vertical. Foi aquele nenê que nasceu de cesárea, então ele não teve muito contato com secreção que a mãe possa ter vaginal para ter contaminado. Então foi aquele nenê que nasceu de cesárea, que já teve afastamento direto da mãe, teve um suave, ele mesmo coletado, e esses casos deram positivos. Os nenês tiveram alguma alteração neurológica nas primeiras horas ou primeiros dias de vida, mas todos eles saíram muito bem do estado e não parece ter tido uma doença aumentada nessa população de recém-nascidos que nasceram contaminados. Sai no leite o Covid? Parece que sim. Infelizmente, mais uma pimentinha ruim que a gente está botando. Parece que sim. Assim como o Fabiano falou, na China eles estavam bloqueando a amamentação, eles não estavam permitindo a amamentação, mas também não é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a organização, por todos os benefícios que o aleitamento materno ele traz. Aleitamento materno no peito, e se não pode ser no peito, que tire o leite e dê para a criança. Então, por todos os benefícios que o aleitamento materno traz, mesmo que tenha uma sugestão de que talvez o corona possa sair no leite, é para manter o aleitamento. E uma outra coisa que se discute foi identificado coronavírus no leite. O quanto esse coronavírus identificado é transmissível, capaz de ser transmitido para o neném, causar doença no neném. Então, essa pergunta ainda não se tem resposta, e como o Fabiano falou, talvez se leve um tempinho ainda para se... É a mesma coisa da transmissão fecal-oral, né? Em relação às fezes, né? O quanto isso impacta na transmissão, a gente não sabe ainda, né? Tem se identificado cada vez mais vírus em esgotos, né? Provavelmente na Índia, pela cultura, a transmissão possa eventualmente também ser pelas fezes, né? Por contaminação fecal-oral, mas a gente não sabe se isso ainda é uma transmissão potencial ou não, né? Fabiano, nós temos 10 minutos, são 20 e 10, tá? De tratamento, eu vi que perguntaram para mim sobre tratamento na grávida, tá? Não tem nada que mude da grávida para não grávida. Continua sendo a mesma coisa. O que a gente sabe hoje em dia é que parece que as grávidas respondem muito bem naquela fase inflamatória, quando ela está com o pulmão realmente ali muito acometido e dificuldade respiratória. Aquela fase inflamatória, parece que o corticoide é uma droga a ser utilizada. Então, isso aí se está, sim, utilizando na gestação, os corticoides nessa fase aguda, quando as grávidas internam com essa disfunção respiratória aguda. Sempre que tem alguma suspeita de infecção bacteriana associada, se associa antibióticos. E tem muitos relatos, hoje em dia, americanos, naquelas grávidas críticas, que estão... crítico, eu estou dizendo que é próximo da morte. O uso do remdesivir. Tá? Então, talvez esse uso de antirretroviral na gestação... Porque outras coisas a gente pergunta, mas será que é cloroquina, não sei o quê? Não, isso aí não tem evidência, mas eu não vou fazer um fato, aquele terror contra a cloroquina. A cloroquina é uma droga, até para quem teve malária, enfim, muito estudada na gestação, em grávidas africanas e coisas, é uma droga segura. Então, se mostrasse benefício, poderia ser utilizado. Mas o que parece realmente que tem benefício é isso que eu falei, é corticoide nessa fase inflamatória
quando tem associação bacteriana junto, utilizar antibiótico, e aquelas grávidas críticas, daí aí são aquelas terapias salvatórias que a gente usa, e aí se está usando Remdesivir e se está usando plasma de outras pessoas. Convalescente. Isso. Quer falar alguma coisa de tratamento, Fabiano? Não, eu ia só complementar que a gente tem usado, né, o plasma em algumas situações, aparentemente com uma boa resposta, né? Nas gestantes, como em outros públicos imunossuprimidos, a gente vai ter essas respostas também mais tardiamente, porque os estudos acabam não incluindo as gestantes, né? Na maioria das vezes. Então, o uso dos antivirais, né? Todos os estudos que estão em andamento praticamente não incluem as gestantes no tratamento, né? O que isso pode até ser discutido eticamente, mas então essa população ela acaba sendo, né, ou sabendo se essa medicação vai funcionar também mais tardiamente, né? Se a gente já tem dúvidas com as pessoas sem nenhuma patologia, então os imunossupressos e as gestantes a gente vai ter respostas muito tarde, né, Edinho? Sim. É importante, só como uma mensagem final, agora eu quero que tu fale o resto do tempo inteiro da vacina. Eu só vou responder 2 perguntas ali, perguntar se cesárea é mais seguro. Não, a via de parto é obstétrica, não muda se é cesárea não. Aumentou o número de cesáreas, obviamente, com Covid, porque chegava naquela, olha, eu tenho que interromper, então uma forma mais rápida de interromper acaba sendo a cesariana. Então, por isso que aumentou no mundo. Essas meta-análises que eu falei, a taxa de cesárea foi 65% a 70%. Mas teve países no mundo onde a taxa de cesárea em pacientes com Covid chegou a 90%. Da mesma forma que teve uma publicação de Washington, onde a taxa de parto vaginal foi 70%. Então, a via de parto, ela continua sendo a via obstétrica. Ela é indicada pelo médico e tu nascer de cesárea ou parto não faz diferença nenhuma, tá? Em termos de proteção. E perguntaram ali de anticoagulante, sim, tu anticoagula grávida, mas aquela grávida que interna no hospital. Não aquela grávida que está com Covid bem em casa, essa daí a gente não tem anticoagulado, tá? O que eu quero só como mensagem final, depois vou deixar o Fabiano falando da vacina, o melhor é não pegar, gente. Não é a grávida, ela é de risco. Vamos encarar como a gravidez ser de risco. A grávida interna mais. A grávida tem mais trabalho de parto prematuro. A grávida tem mais bolsa roxa. A gente não quer que o neném nasça prematuro. A grávida, a gente não sabe se tem mais risco de aborto ou malformação. A grávida, a gente não sabe se tem um risco simplesmente de morte fetal maior e gerar o coronavírus gerar uma resposta inflamatória placentária, gerar trombos na placenta, que pode sim acontecer, já que é uma doença que gera trombos, e isso causar uma morte inexplicável do neném, a gente não sabe. Então, a melhor via de tratamento continua ainda sendo a prevenção. Consegue trabalhar de home office durante a gravidez? Beleza. Conseguimos afastamento? Beleza. Não conseguimos, precisamos trabalhar? Ótimo, vamos trabalhar. Mas vamos trabalhar de máscara, vamos passar o álcool gel, vamos deixar a janela aberta. Isso aí é a principal notícia que a gente tem que dar e transmitir hoje. Fabiano, o dia do gaúcho, eu sempre me lembro do buchincho. O buchincho, aquela nossa poesia tradicional, e toda vez que eu terminava o buchincho, as pessoas me perguntavam, e a China? Eu dizia, a China eu nunca mais vi. E eu quero te perguntar agora, e a vacina? O quanto da vacina vem, não vem, quando vem e qual que vai funcionar? Vem, bom, a gente tem aí mais de 160 vacinas no mundo, né, Edinho? A maior parte delas ainda não está nem na fase clínica, né? A gente tem em torno de 19 ou 20 vacinas que estão nas fases clínicas já, então, dos estudos. E no Brasil está se testando, ou vai se testar, 4 vacinas, né? Tem a vacina de Oxford, que já está sendo testada, a vacina que nós estamos conduzindo aqui o estudo em Porto Alegre da Sinovac e Butantan, tem a da Pfizer, tem a da Janssen, que também vai ser testada aqui em Porto Alegre, pelo Hospital Conceição, e a de Oxford também, no Hospital de Clínicas. Vai começar os testes no Hospital de Clínicas. Tá? Bom, o
que eu posso falar mais é da nossa, então, né, Sinovac Instituto Butantan, dados bastante promissores já de fase 1 e 2, né, com bastante segurança, nada de efeitos colaterais graves nesses estudos, e também no que está sendo conduzido agora, né? Por enquanto, nenhuma reação adversa grave. Reações adversas comuns, é uma vacina muito parecida com com a vacina do vírus da gripe, né? Então, dor no corpo, cefaleia, dor articular, eventualmente febrículas, dor na aplicação da vacina, mas tudo muito autolimitado, sintomas leves, né? Realmente está se mostrando uma vacina bastante segura. E a gente espera que comprove os dados, então, de eficácia que se mostrou em fase 1 e 2, com mais de 90% de proteção, né, ou produção de anticorpos depois da segunda dose. Tá? A, a nossa previsão aqui em Porto Alegre é de incluir 852 participantes. Nós já incluímos 554 até ontem, né? Lembrando que assim, é um trabalho bastante grande, aí, em 30 dias a gente conseguiu incluir esse número de pessoas, né? Me É chamaram, um... né? Me Te chamaram? chamaram. Me chamaram, eu não fui. Fiquei com medo. Eu acho que eu tenho que fazer, Fabiano. Cara, a Ó, opção é manda lá teu time me chamando de novo que eu vou lá fazer. tem, tem bastante gente já bastante satisfeito com a vacina, né, Edinho? Não, tem assim, Os que tomaram placebo. a gente não sabe, né? A gente não sabe ainda quem recebeu placebo ou quem recebeu vacina. O que a gente sabe é que quem receber placebo vai estar recebendo a vacina assim que as doses chegarem, né? Existe um contrato já da Sinovac com o Butantan de produção de 45 milhões de doses, então a gente espera que até dezembro os dados iniciais e a Anvisa já aprovem a vacina, né? Então, assim que tiver essa aprovação, a vacina chega para a população. Tu acha Realmente a que gente vai está... durar tu acha que vai ser tipo um ano? Ou é o tempo de resposta dela vai ser menor? Cara, a gente espera que seja por um ano, né? Ou pelo menos um ano. O trabalho prevê esse período de acompanhamento, né? Então, na verdade, essa é uma das respostas que a gente quer ter, né? Quer ver quanto tempo esses anticorpos eles vão durar, né? Então, se há um tempo de 3 a 6 meses, aí como está se mostrando nos pacientes que tiveram a doença, ou se isso pode ser mais prolongado, né? Lembrando que daí a gente avalia anticorpos neutralizantes, né? Então, que é realmente o padrão ouro ali para a gente ver tanto a produção né, ou a indução de proteção que a vacina gera e quanto a gente vai ter desses anticorpos aí ao longo do tempo, né? Então, esse é um dos grandes objetivos do estudo. Tá? Fabiano, o Bolsonaro disse que em janeiro todo mundo vai estar recebendo a vacina aqui no Brasil. Vai? Tu acha que vai? Eu acho que sim. Né? O Boris Johnson disse que lá na Inglaterra, até o fim do ano, vão estar ganhando vacina também. Tu acha que de Eu Oxford acho que lá... a gente tá preparado, né, para provavelmente em dezembro a vacina do Butantan está chegando para a população, né? A vacina de Oxford também vai ser produzida pelo Instituto Butantan depois, né? Então, na verdade, os grupos estão trabalhando numa parceria bastante grande, né? E realmente a gente espera que uma ou duas ou três ou mais vacinas possam chegar o mais rápido possível para a população. Esse efeito colateral que eles tiveram lá na de Oxford, a gente nem não tem que se preocupar. Assim, foi avaliado, né, Então, assim, isso só mostra, na verdade, também a preocupação da pesquisa, né, e a seriedade com que eles estão conduzindo também essa pesquisa. A partir do momento que tu tem um efeito adverso grave, independente de a causa ser a vacina ou não, o estudo tem que parar, né? Tem que parar, tem que ser reavaliado todas as causas e a segurança para retornar ao estudo. Então, Fabiano, eles falta fizeram 10 segundos. eles fizeram a avaliação e
Só quero te agradecer aí, de repente a gente marca o Instagram vai para nos uma contar. outra hora. Novembro nós estamos marcados de novo. Tomara que com boas notícias.